Olá, graça e paz para você. Como é bom, né, poder me encontrar com você aqui nesse canal. Se você chegou até aqui e você está assistindo esse vídeo é um vídeo de apresentação deste canal. Eu sou o pastor Fontenelle e a minha proposta neste canal, apesar de ser um canal novo, né, até peço que você me ajude se inscrevendo, não esquece de se inscrever e divulgue isso para pessoas que também têm o mesmo interesse, né, para que se inscrevam nesse canal. Mas mesmo sendo um canal novo, o que eu quero compartilhar aqui com você são coisas de uma experiência de vida de mais de 35 anos pastoreando igrejas locais, mais de 35 anos aí no ensino teológico, participando da formação de líderes, pastores, né, das mais diversos segmentos evangélicos e mesmo cristãos. E para a gente foi um privilégio, ao longo de toda essa caminhada, podemos aprender com o Senhor, aprendermos com aqueles com quem nós trabalhamos, tanto em igreja quanto em seminário. E agora eu posso compartilhar algo com você. Mas eu quero falar para você que a proposta desse canal, eu vou explicar para você. Tá? Porque ao mesmo tempo que eu trabalhei muito com teologia, eu sempre falava de uma teologia com o coração. Porque eu penso que a teologia ela não pode ser simplesmente, né, um conhecimento, um academicismo, um conhecimento intelectual e racional. Mas ela entra na questão do coração, de te levar mais perto de Deus. A teologia tem que fazer você amar mais a Deus e você se sentir mais próximo de Deus. E o pastorado da igreja local, não apenas como uma função, parece até para alguns uma profissão, mas não. Realmente aquela questão de você estar ouvindo Cristo para que você possa ser um pastor e conduzir as ovelhas. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse canal, quais são as nossas propostas aqui nesse canal. Você percebe nesse canal que nós temos aqui 3 palavrinhas em destaque, né? Bíblia, espiritualidade e teologia. Qual que é a nossa proposta? Vamos lá. Ao longo de toda a minha vida cristã, de todo o conhecimento, né, que eu pude receber de Deus, da palavra de Deus, eu continuo até hoje me surpreendendo com textos bíblicos. Muitas vezes a gente pensa, né, nós pensamos que o texto bíblico, eu já ouvi esse texto, já conheço, já ouvi tantas pessoas falaram, mas muitas vezes é a mesma coisa que você sempre ouve. Mas às vezes tem algum detalhe, um detalhezinho no texto. E esse detalhezinho vai mudar toda a compreensão, né? Não vai mudar a compreensão, dizer que você entendia errado, mas vai ampliar essa compreensão e você vai ficar maravilhado. Às vezes eu percebo alguns detalhes na palavra de Deus que eu digo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Eu fico impressionado quando eu percebo na Bíblia que o Senhor está me falando coisas novas, coisas maravilhosas. O Senhor está falando ali comigo. Então, quando nós falamos de Bíblia, então eu quero, no canal você vai perceber lá que você vai ter algumas playlists, né? E numa delas vai tratar sobre a questão da Bíblia. Nós vamos apresentar textos bíblicos, interpretações de textos bíblicos, principalmente focado, né, que esse texto te impressione, né? Porque a palavra de Deus nos impressiona. Você vai ter uma segunda parte nesse canal que é espiritualidade. Ali você vai ter um momento de devocional, você vai ter na parte de espiritualidade ajudando-nos a compreender o discipulado cristão, mas não o discipulado cristão externo, né, que você passa para alguém, mas aquele discipulado que é o celestial, aquele que o próprio Cristo que habita em você, ele diz, olha, aprendei de mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nós queremos aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós queremos falar de uma espiritualidade, de um Cristo que habita dentro de você, do Espírito Santo, o Espírito de Cristo que habita dentro de você, que ele fala com você, que ele continua falando com você. Muitas vezes as pessoas têm preocupações quando falam de experiência com Deus, né? Alguns têm a preocupação, não, cuidado com a experiência, a fé é muito racional. Não, gente, a fé não é só racional, a razão entra sim. Sem razão nem estaria aqui falando para você, eu precisei usar minha razão, meu juízo, o pensamento para pensar, para organizar esse vídeo que eu estou aqui gravando. Mas a vida cristã é de experiência sim. Porque o Deus que habita em você, ele não está aí para ficar só observando a sua mente interpretar as coisas. Ele fala com você. E você pode ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de você.
A própria palavra de Deus fala que um dos privilégios de nós que vivemos na nova aliança é sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas como que ele guia? Falando com a gente. Ele está aí, ele fala. Ele é uma pessoa. E eu me lembro que Deus, quando se revelou ao povo lá no Antigo Testamento, quando Moisés disse a Deus, quando o povo me perguntar quem é o Senhor, quem eu digo que o Senhor é? Aí Deus disse, diz que eu sou. E muitas vezes ficamos discutindo, né, o que significa eu sou. Deus falou, meu nome é eu sou. Esse eu sou dá a ideia de que ainda teria uns 3 pontinhos aí para frente, né, porque continuaria. Então eu sou o quê? Quando você estiver doente, eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Quando você estiver numa batalha, eu sou o Senhor dos exércitos. Quando você estiver precisando, né, de um milagre, eu sou o Senhor que provê, eu sou o Senhor provedor, o Jeová Jirê. Quando você estiver precisando ser guiado, conduzido ao lugar certo, eu sou o Jeová Raá, ou sou o Senhor, né, que é o teu pastor. Então essa ideia de eu sou, ela complementa. Essa ideia de eu sou, ela não é simplesmente ali o nome de Deus eu sou. Na experiência o povo ia conhecer a Deus. Na experiência eles iam, no dia a dia, nas experiências da vida que eles iam conhecer o Senhor. Então Deus é um Deus que nós conhecemos sim pela revelação que está na palavra dele, a palavra dele é perfeita, mas também esse Deus ele continua falando conosco na experiência, no dia a dia, ele habita em mim e em você. Então na parte de espiritualidade do canal nós vamos tratar sobre isso, vamos compreender, né, as situações que se dão na alma, que se dão no espírito, que se dão no corpo, né? Quais são as situações que nós precisamos lidar com ela para que tenhamos, né, uma experiência de vida com o Senhor. Então, pensa bem nisso. Né? Você vai perceber que também nesse canal nós tratamos sobre teologia. Por que teologia? Eu falei há pouco que eu fui professor de teologia, sou professor de teologia, mas fui em muitos seminários. E dessa vivência, né, no meio teológico, lecionei várias disciplinas, mais diferentes áreas da teologia. Eu aprendi muito ali, né, estudando, convivendo com os alunos, e eu cresci muito nisso, né, convivendo ali com as pessoas com quem nós estávamos. E eu me surpreendo, né, quando eu posso perceber algumas coisas na palavra de Deus, algumas coisas assim que me chamam muita atenção, algumas coisas que muitas vezes você numa leitura simplesmente devocional você não percebe. Aí entra então essa leitura mais acadêmica, mais aprofundada, que também tem o seu lugar. Então no momento eu leciono o Novo Testamento, na introdução ao Novo Testamento, eu fico maravilhado quando eu entendo o pano de fundo todo do Novo Testamento, e aí eu entendo por que Jesus fazia determinadas coisas, por que Jesus falava determinadas coisas, por que Jesus esteve em determinados lugares. É maravilhoso, eu fico impressionado com a palavra de Deus. Então, nesse canal, eu quero tratar sobre Bíblia, espiritualidade e teologia. Tá? Textos bíblicos, compreensão deles, exposição, para a gente se impressionar com a palavra de Deus, porque isso nos empolga, é a palavra de Deus, a espiritualidade que quer nos levar a ter uma experiência, um discipulado, não apenas algo externo, padrão, mas algo que seja do relacionamento pessoal com Jesus, e também na questão da teologia, onde a gente quer por aqui algumas aulas de alguns cursos que nós ministramos sobre teologia, sobre cursos que nós damos em seminários teológicos. Tá? Então, eu espero que você goste desse canal, que você se envolva, que você se inscreva, como eu falei, para que você possa também ser abençoado e nos abençoar também com a sua participação aqui, assistindo os nossos vídeos. Tá? Então, eu desafio você, tá? A colocar esse propósito. Já já você vai ver, nós vamos colocar aqui neste canal uma série de devocionais, 40 dias. Por que 40? É um número místico? Não estou vendo nesse aspecto. Mas eu quero que você tenha aquele propósito de 40 dias você se expor a uma palavra de fé de Deus, pensar nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou na sua palavra, para que essa palavra esteja despertando em você a fé, a confiança no Senhor. E quando eu estou falando isso aqui, eu não estou produzindo essas devocionais para simplesmente estou produzindo para você que vai assistir o canal, não. Essas devocionais, Deus trabalhou muito comigo. Momentos de maior dificuldade da minha vida, há textos bíblicos de Deus com os quais eu me
peguei e eles foram decisivos para que eu fizesse a escolha de crer e passasse pelas provações, e hoje estamos aí caminhando na graça e na fé de Jesus. Então vai ter a sequência. Então você vai entrar de repente no canal, você vai ver lá uma playlist devocionais. Então vai ser algo ali que você vai poder fazer aquela sequência, né, e vai ser bênção para a sua vida. Você vai ver a outra parte que vai ter a teologia. Então você vai ver que ali você vai ter algumas exposições, algumas aulas, e vai ter a parte Bíblia. Aí você vai ver ali que são textos bíblicos, mensagens, né, até pregações em determinados momentos, mas expondo o texto bíblico. Né, e vídeos curtos também, alguns ali analisando alguns textos bíblicos que com certeza fazem toda a diferença na nossa vida. Tá? E se alguém perguntar por que o canal seu aí está ali embaixo do nome Pastor Fontenelle, está Cristo em nós é a tecelagem de Deus. Aquela palavra que Paulo fala, Cristo em vós é a esperança da glória. A palavra esperança lá no original, lá do Antigo Testamento, ela tinha a ideia de tecelagem, era uma palavra da tecelagem. Então, por isso esse pano de fundo aí no canal de um tecido. Né? O que é a tecelagem? A tecelagem, você sempre tem um fio mais forte e os fios fracos, eles são tecidos em volta do fio mais forte, aí o tecido fica resistente. Então, Cristo em nós é a tecelagem de Deus, né? A esperança, como eu falei a palavra tecelagem, Cristo em nós é a tecelagem de Deus. Cristo em mim e em você, ele faz a obra perfeita de Deus para que nós sejamos a nova criatura e sejamos fortes através de Jesus Cristo. Então, Deus te abençoe, e eu diria para você que é um prazer, né? É um prazer você estar aqui. Eu te desafio a se envolver nesse canal, então, e participar das coisas que vão surgindo aí. Tá? Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.